Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje nós vamos falar sobre o apoio da Anitta ao Lula, né, que ela declarou nessa última semana que vai apoiar o Lula, né, nessas eleições agora de outubro contra o Bolsonaro, e a gente vai fazer uns comentários aqui a respeito, né, vai comentar algumas falas dela e ao mesmo tempo fazer algumas reflexões sobre alguns temas que são conectados ao que ela disse, né? Inclusive vou deixar com vocês aqui 3 links, tá? 2 com falas dela, né, justificando algumas questões que eu vou comentar aqui, e uma fala do Bolsonaro comentando, né, o apoio que ela disse que vai dar ao Lula, tá? Que já está dando aí ao Lula, tá? Então assim, vamos começar, já vamos direto para a fala dela, né, para a gente poder comentar alguns detalhes aqui. E vou trazer também algumas referências, também como sempre aqui, né, alguns livros que vão, alicerçando aqui as reflexões que a gente vai fazendo, tá? Então assim, anotei aqui alguns detalhes interessantes, né, na fala dela. O que acontece, né? A Anitta, para início de conversa, vai falar 2 coisinhas aqui. Primeiro, eu não sou, né, eu não acompanho muito a carreira da Anitta no sentido, né, de saber as músicas que ela canta e tal, então quer dizer, não tem nem muito como fazer nenhum comentário associando, né, o estilo musical dela, por exemplo, às questões políticas do Brasil, né? Não sei se ela fala disso nas músicas, mas enfim, o fato é que ela está se posicionando politicamente num momento importante aí, né? A partir de uma perspectiva que vale a pena a gente ponderar, porque tem alguns detalhes interessantes, né, na fala dela. Tanto no sentido de uma importância fundamental ali de alguns detalhes que ela fala de alguns temas bem legais que a gente vai falar aqui, né, da questão do aborto, da questão das drogas, e também utiliza inclusive uma metáfora lá que eu acho muito interessante, que é legal da gente citar aqui, né? E ao mesmo tempo tem alguns detalhes que que ficam só no esboço, né? Que a gente também vale a pena a gente também situar, né? E de repente deixar algum tipo de encaminhamento aqui crítico, né? Para quem está escutando a gente aqui, para quem está vendo a gente poder ponderar, né? Então, sem mais delongas, ela disse, né, nessa entrevista ali, também numa live lá que ela fez, que ela ia apoiar o Lula porque o Lula é a figura que tem mais chance de ganhar do Bolsonaro, né? Isso é verdade se a gente considera as pesquisas, né? Eu já fiz aqui um vídeo sobre isso, falando sobre as pesquisas, e um dos grandes problemas, do meu ponto de vista, da pesquisa é justamente que ela acerta, né? Aí, né, muita gente olha para isso e não entende muito bem, mas por quê, né, que é um problema? Deveria ser um aspecto interessante. Mas eu acho que isso é problemático, porque a gente tem um excesso de pesquisas que acaba impregnando a cabeça de muita gente no sentido seguinte, ó, eu não vou votar num candidato, por exemplo, como o Ciro Gomes, porque ele não tem chance de ganhar. Como se a eleição fosse uma corrida de cavalo, né? Que você tem que apostar em quem está na frente, ou quem está com chance, segundo o critério das pesquisas, né? Então, nesse sentido, em grande medida, em muitos casos, você percebe que a pesquisa orienta, muitas vezes, a cabeça das pessoas a desconsiderarem aquilo que é o mais importante, e isso a gente vai falar aqui também em outros momentos do vídeo, que é o projeto, né? O que interessa de fato é o projeto. O resto é conversa fiada, né? Se o Bolsonaro é bonzinho ou não é, se o Lula é bonzinho ou não é, isso é o de menos. O que interessa de fato é o projeto, né? Por que isso é importante? Porque o João Dória, por exemplo, já veio dizer que não, me enganei em relação ao Bolsonaro, né? O Lula é menos pior, né? Agora você vai ver o projeto econômico do João Dória é o mesmo do Paulo Guedes. Então, quer dizer, não adianta ele dizer que é contra o Bolsonaro. Por que ele é contra o Bolsonaro? Não é porque ele é contra o projeto do Bolsonaro, é porque ele é contra a pessoa do Bolsonaro, né? Então, quando você entende essas diferenças de projeto, você percebe essas nuances aí, né? Não adianta uma figura como o Dória, se fosse a Simone Tebet, já falei aqui, né? Não porque um amigo foi falar no Facebook lá outro dia, não, porque, né, as mulheres, tem que votar em mulher. Se eu não gosto do projeto do Paulo Guedes e do Bolsonaro,
eu não posso votar na Simone Tebet, porque a Simone Tebet tem o mesmo projeto de economia do Paulo Guedes, do Bolsonaro. Então, o fato dela ser mulher não altera em nada o processo. Essa é a questão aqui ligada a esse detalhe, né? Então, enfim, é importante o projeto, e essa questão das pesquisas muitas vezes atrapalha, né? E aí a Anitta tocou em 2 pontos iniciais que é interessante a gente ponderar. Ela fala primeiro da questão da terceira via, que ela adoraria que pudesse existir uma terceira via, mas que não existe, né? Infelizmente. Na verdade, eu também já fiz vídeo sobre isso. Do meu ponto de vista, não existe terceira via em hipótese nenhuma. O que existe são 2 tipos de projeto. Um projeto à esquerda e um projeto à direita, com variações, né, conjunturais. Então, qual é a diferença do projeto do Lula para o projeto do Ciro, por exemplo? O Ciro tem um projeto de reindustrialização do país, o Lula não tem. O Ciro quer romper com a lógica do Banco Central, em aspas, independente, que não é independente porcaria nenhuma, que fica na mão dos bancos privados, né? E o Lula não tem, né? Tem outros detalhes aqui também, né? A aliança com o PMDB que é problemática, então o Ciro tem uma alternativa ali para isso, quer dizer, vale a pena citar aqui, tá? O livro do Ciro, que eu já fiz vídeo também sobre ele, né? Fiz 2 vídeos sobre ele, que é o Projeto Nacional de Desenvolvimento, né? Seria legal a Anitta dar uma lida, porque, né, ainda dá tempo, porque tem 3 meses para a eleição, né? É um livro que dá tempo de ler até lá. E perceber que existe uma alternativa não significa que isso aqui seja uma terceira via, porque achar que existe uma terceira via é achar que existe um terceiro tipo de projeto, e não existe, né? É um projeto à esquerda, um projeto à direita, com variações, né? Variaçõezinhas ali mínimas. Enfim, e aí ela toca também na questão da violência, que isso é uma questão importantíssima que ela levanta, né? Ela diz que, né, essa morte do petista lá, do policial petista, que o cara entrou dizendo aqui é Bolsonaro e atirou, quer dizer, e agora também aconteceu mais um aí, o outro policial matou a mulher, matou a mãe, matou os filhos, quer dizer, né? E você vai na página bolsonarista também. Quer dizer, coincidência demais, o santo desconfia, né? Evidentemente que a gente está vivendo uma época aí de escalada da violência, que tem muito a ver com a figura do Bolsonaro, com o projeto que ele defende, né, com a conexão dele com milícia, com a conexão dele com, enfim, né, com armamento, com liberação de armas e tal. Aumentou aí mais uma notícia, né, essa semana, no dia 16, agora saíram 2 notícias. Nos últimos 5 anos a gente perdeu quase 800 bibliotecas públicas no Brasil, ao mesmo tempo em que nos últimos 3 anos quase um clube de tiro por dia foi aberto no Brasil, que a gente está trocando livro por arma. Isso não pode ser uma coisa boa, não pode dar em coisa boa, né? Ao mesmo tempo, nos últimos meses aí aconteceram várias vezes aí, né, matança nos Estados Unidos com isso, né? O sujeito pega uma arma, dá na louca dele, ele vai e mata ali, né, meia dúzia, e aí é morto por alguém também, quer dizer, né? Isso não é uma sociedade saudável, né? Enfim, aí ela toca nessa questão, fala da agressividade do Bolsonaro, que é uma figura agressiva, violenta, e de fato isso, né, a gente vê isso todo dia, né? E isso gera nela a necessidade de escolher o Lula, né? E ela diz também, uma coisa engraçada que ela disse, né, que votaria até na prima de 15 anos, mas não votaria no Bozo, né? E, enfim, e ela fala também de uma questão muito importante que eu já falei também aqui em outros vídeos, que é a questão da legalização das drogas, né? Tem que legalizar, a droga tem que ser legalizada, né? Não só para pagar imposto, ela fala de todos esses pontos aqui que eu vou falar. Ela diz essa questão do imposto, que eu também já falei aqui em outro vídeo, né? Que isso vai gerar imposto, isso vai gerar um comércio legalizado, ao contrário do tráfico, né? Que entra com arma e tudo mais, quer dizer, né? Não é que vai acabar o tráfico totalmente, porque, né, isso é difícil, demora um tempo, né? Mas isso gera uma concorrência, vai gerando outras, né, possibilidades para o consumidor. Quer dizer, o sujeito usa drogas, né, ele vai subir o morro, arriscar para poder, né, é mais fácil para ele, é mais seguro ele comprar num comércio ali no bairro dele. Então, quer dizer, isso vai diminuir muito o poder dos traficantes, né? Para além do fato de uma coisa que ela toca também, uma questão que ela toca também, que não adianta ficar perdendo tempo achando que a gente vai acabar com as drogas, as pessoas não vão mais usar.
é a mesma ladainha que o Bolsonaro faz com a corrupção. Não, acabei com a corrupção. Todo dia tem um caso aí. Porque isso é falso. Ou então estúpido, né? Se ele realmente acredita nisso, ele é um estúpido. Porque não tem como você controlar isso. É uma questão do ser humano. Né? A gente já falou isso também aqui em outros vídeos. E com a droga é a mesmíssima coisa. Estupidez ou então ingenuidade. Né? Quando a pessoa acredita nisso, mas não é estúpida, ou então, né, de má fé, como é o caso do Bolsonaro, a pessoa é ingênua. Você acha realmente que você vai conseguir proibir o mundo inteiro de usar droga? Não vai. Né? Os ricos vão e compram ali escondido e usam dentro de casa e ninguém faz nada. Então, quer dizer, né, como é que se minimiza a violência da droga? Como é que se legalizando, né, e gerando uma educação pública ali que demonstra, olha só, é que se você quer fazer isso mesmo, vai dar esse tipo de problema aqui, né? Mas a pessoa está fazendo isso com ela própria, então é um problema que é dela, né? Isso é inclusive um princípio liberal, né? Vamos ver o tempo aqui. Inclusive isso é um princípio liberal, né? De você manter a liberdade, que o Bolsonaro fala tanto em liberdade, né? Que é uma conversa fiada, porque ele defende tortura, então né? Ainda que também eu fiz um vídeo aqui sobre a questão da ligação dele com o cristianismo, né? Na verdade, o Hitler era uma das figuras mais livres da história, né? Porque ele podia fazer o que ele quisesse. Então essa ideia de liberdade ela é muito ambígua, né? Ela é uma coisa importante, é uma ideia que tem que ser mantida ali em discussão, mas tem sempre que tomar cuidado com ela, né? Porque liberdade demais dá um Hitler, né? Não é à toa que o Bolsonaro defende a liberdade e a tortura ao mesmo tempo, quer dizer, né? Então, voltando à Anitta, né, ela fala nas drogas, também fala do aborto, que ela não faria, mas que ela apoia, o que é uma postura muito interessante dela, muito republicana, muito civilizada, que é de dizer, ó, eu não faria, mas eu respeito quem faz. Né? Então, quer dizer, é uma postura política dela, um posicionamento político dela bacana, e está de parabéns por isso também. Outra coisa que ela fala, né? Ela publicou acho que foi no Twitter isso, não sei se foi no Twitter, mas foi uma mensagem que ela publicou dizendo o seguinte, ó, que eu proíbo o uso da minha imagem por outros petistas que não o Lula, né? Porque o meu apoio ao Lula, mas eu não sou petista, etc e tal, porque eu quero é tirar o Bolsonaro. Isso, na verdade, é uma certa ingenuidade dela, porque, né, você dá a cara a tapa, se posiciona, você está conectada com essa questão, ou conectado com essa questão. Não tem jeito. Né? E isso, na verdade, também mostra, e talvez isso possa demonstrar para ela, talvez seja interessante ela pensar nisso, né? Quer dizer, na necessidade disso que eu falei no início do vídeo, de olhar para o projeto. Porque se você apoia o Lula, você está apoiando o projeto do Lula. Se você diz, não, eu estou só apoiando para tirar o Bolsonaro. Não adianta, você está colocando um projeto ali. Né? Quer você queira, quer não. Então, se você não entende minimamente o projeto que você está apoiando, você vai ficar falando coisas ali a esmo, né? E ao mesmo tempo vai entrar nesse problema aí, porque aí, por que eu estou dizendo isso? Porque ela apoiar o Lula, ela está apoiando o PT. Ela está apoiando o projeto do PT. E aí os outros candidatos se veem no direito de utilizar também aquele apoio para poder se ampliar, porque, né, uma coisa interessante que a Anitta deve refletir é que se ela apoia o Lula, é interessante que candidatos do PT ganhem também para deputado, para senador, para poder dar uma base de apoio boa para ele conseguir governar. Porque não adianta ela apoiar só o Lula e tipo assim, não quero que ninguém do PT use minha imagem, porque aí beleza, o Lula ganha sozinho, os deputados bolsonaristas todos ganham e o Lula não consegue governar. Né? Tem que pensar nisso, porque a política é isso também, é um conjunto de coisas. Né? Então, quer dizer, não adianta você apoiar o Ciro Gomes e não apoiar os deputados do PDT, ou minimamente ali de uma posição à esquerda que vão dar suporte para ele, para apoiar as medidas, para apoiar tudo que tem que ser feito para mudar o que o Bolsonaro está fazendo. Porque a Anitta falou da questão da fome também, né, que voltou. E voltou, por que a fome voltou? Por conta de um projeto econômico, que é o projeto do Paulo Guedes, que é o projeto da direita neoliberal brasileira. Então, se ela apoia o Lula e não apoia os deputados do PT, ela está apoiando o projeto do Paulo Guedes. Assim, né? Ela coloca o Lula lá
mas ela não dá um apoio importante aos deputados que dariam a sustentação para o Lula tentar modificar de fato esse projeto fracassado do Paulo Guedes, que gerou a fome que ela está reclamando. Olha como é que as coisas são conectadas, né? Então, é uma questão que é interessante ponderar aí também. Desculpa aqui. Então, e aí ela diz, né? Os meus ideais políticos e as coisas que eu acredito ficaram para as próximas eleições. Tudo bem, interessante, ela vai ter tempo aí de estudar, né, essa questão do projeto, né, se ela entender que é esse o caminho, né, ela vai tentar aprofundar essa questão do projeto para entender essas diferenças, né? Recentemente, não sei se foi ano passado ou ano retrasado, ela fez alguns vídeos com a Gabriela Prioli, né? E ela estava querendo aprender a política ali e tal, não sei como é que ficou isso, né? Enfim, eu acompanhei muito de longe isso, mas o fato é que, muito en passant, né, na verdade, mas o fato é que, do meu ponto de vista, se ela me pedisse isso, por exemplo, né, se ela chegasse para mim e dissesse, eu falava, ó, a primeira coisa a fazer é entender a diferença entre esquerda e direita e as diferenças de projeto, né? Para você saber o que é feito para gerar fome, para gerar, né, a dificuldade de aprovar o aborto, para gerar a dificuldade de legalizar as drogas, tudo isso é projeto, não é outra coisa senão projeto. Não é o fato de ser mulher, homem, negro, gay, alto, baixo, gordo, magro, é projeto, entende? Ou mesmo violento ou não, porque o Ciro Gomes muitas vezes é acusado de ser agressivo, de ser isso e aquilo, né? Quando na verdade eu vejo ele como um cara incisivo que está defendendo uma ideia importante com, né, com uma certa, né, uma certa veemência que o momento do país pede, né? Então, enfim, o meu tempo aqui de novo, né? Então vou continuando aqui, né? E aí ela fala também, e aí uma coisa interessantíssima que ela fez, né, que está ligada à arte. Para mim isso foi um ato artístico dela e ao mesmo tempo político, né? Uma coisa estética e política. Que que ela fez? Ela conectou a figura do Bolsonaro ao Voldemort, né? Voldemort, que é o vilão do Harry Potter, e o Lula ao Dumbledore, né? Que seria o bruxo mais forte lá. Eu estou olhando aqui porque eu não li o Harry Potter, então eu colei essa informação aqui, né? Mas é muito interessante por quê? Porque ela fez um negócio que a gente já conhece desde o Aristóteles, está aqui, né? A poética do Aristóteles, né? Que é trabalhar com a metáfora, né? Para gerar um tipo de aproximação, né? Com o público que é mais jovem, com o público que ainda está começando na política, a partir de uma lógica ali que é uma lógica de valores morais, né? Que puxa as pessoas, né? Não é essa palavra que eu queria lembrar aqui, mas enfim, é mais ou menos isso, né? Que puxa ali as pessoas para que acaba, né, captando ali o apoio das pessoas, quer dizer, aqui é o mal, aqui é o bem, né? Então o Bolsonaro é o mal. E é engraçado porque é o seguinte, né? O tal do Voldemort, que é o vilão do Harry Potter, ele é uma figura que ele não tem nariz, né? E aí eu lembrei do conto do Gogol, que é justamente o nariz, né? Que é muito interessante, né? Que seja também, né? É um conto fantástico ali e tal, mas é muito interessante porque o sujeito, né, acorda um dia lá, tá sem o nariz, né? E aí ele começa a questionar, pô, né? Mas ao mesmo tempo ele não se preocupa tanto, porque ele está mais preocupado com a questão lá de reclamar da burocracia do sistema e tudo mais. De repente ele vai na rua e ele encontra o próprio nariz dele lá andando na rua vestido de, né? Ele encontra o próprio nariz, e o nariz dele virou uma figura meio, né, meio burocrática também, e ele começa a questionar o nariz ali e tal, né? E aí eu fiquei pensando, né, no Bolsonaro, imagina se o Bolsonaro acorda um dia sem nariz, sai na rua, né? Seria o contrário, porque olha que engraçado, o Bolsonaro, ele se parece muito com o nariz do personagem do Gogol, que o Gogol encontrou na rua, né? Que é o sujeito, né, todo burocrático, todo moralista e tal, e se a gente fizesse um conto fantástico aqui do Bolsonaro encontrando o próprio nariz na rua, ia ser o contrário, né?
ele encontrar o próprio nariz, o nariz dele ia ser um herege, assim, né? Uma figura meio... enfim, né? Eu até anotei aqui umas coisas que eu diria, né? Que ele... Que o nariz do Bolsonaro... Acho que foi aqui, né? Onde é que foi mesmo que eu anotei? Foi aqui, né? Então, olha só, o que eu pensei rápido aqui, a ideia, né? Então, o Bozo, né, que é o Voldemort brasileiro, ele encontra o próprio nariz na rua e, ao contrário do nariz do Gogol, o nariz do Bozo é um artista de rua, herege, viciado em cocaína. É o nariz, né, viciado em cocaína. E aí o nariz diz que fugiu do rosto do Bolsonaro no dia que o Bolsonaro imitou as pessoas morrendo de Covid, né? Porque ali ele sentiu o cheiro de enxofre do governo do Bolsonaro. Né? Então o nariz saiu fora e virou um artista de rua. E aí depois o Bolsonaro encontra com o próprio nariz. Mas imagina, né? Isso é interessante. Um dia, de repente, a gente escreve esse conto aqui, né? E essa conexão que a Anitta fez me deu essa ideia aqui, entendeu? Quer dizer, e ela está usando, voltando aqui à questão, ela está usando uns princípios aqui que o Aristóteles, né, já desenvolveu aqui, né, na poética dele, né, a questão da catarse, essa questão né, de aprender o público, trazer o público para si, né, com a participação. Né. Só que é aquela história, esse tipo de coisa também tem dois lados, né? Porque por um lado isso gera uma adesão, né? Essa palavra que eu queria lembrar, isso gera uma adesão, só que essa adesão ela é uma adesão de superfície, pautada por uma relação ali que é muito simplória, que é a coisa do vilão e do herói. Isso não é ruim, porque a gente, né, que está apoiando aqui a esquerda, né, se o Lula ganhar e não o Bolsonaro, é 1000 vezes melhor. Né? Então é melhor ganhar sim do que não ganhar. Só que essa estrutura é perigosa. Por quê? Né? Sem querer ser chato, mas já sendo, é a mesmíssima estrutura que foi utilizada para elevar o juiz Moro à figura de Dumbledore. Né? E o Lula virou o Voldemort da época lá, né, do impeachment da Dilma e tudo mais, e acabou preso, injustamente. Né? Então, assim, por um lado tem esse, né, esse aspecto positivo, né, de trazer o público e chamar atenção para um detalhe interessante ali, que o Bolsonaro realmente é o vilão da história hoje, ele está destruindo o Brasil. Só que esse mecanismo ele é interessante até a página 2, porque ele serve para qualquer coisa, ele serve para elevar uma pessoa ruim ao papel de herói, né? Como é o caso do juiz Moro. Né? Então é preciso ir além, né? Não pode parar aí, tem que continuar, entender o projeto, você gosta achou bacana, você identificou o Bolsonaro ao Voldemort, ponto para você, do meu ponto de vista, ponto para você já deu o primeiro passo. Só que não para por aí, porque ficar só nisso, daqui a pouco você vai achar que o Lula é o Voldemort. Entendeu? Porque essa estrutura não ensina você a entender o projeto, a entender as diferenças de projeto. Né? E aí vamos lá, vamos ver aqui, para acabar, né, para fechar o vídeo. Então ela fala mais de outras coisas aqui, né? Que mais que ela fala? Sim, faltou apenas dizer o quê, né? E aí tem ela fala da questão... Na verdade, isso aqui acho que não foi ela que falou, não. Peraí, deixa eu ver. Ah, sim, ela falou da questão do preço das coisas, né? Que está muito caro, né? E eu acho muito interessante ela declarar o voto, porque tem muita gente que fica aí nessa de não, porque eu quero ficar... Eu vejo muitos youtubers fazendo isso. Não, porque eu não estou me identificando com ninguém, estou aqui apenas analisando. Entendeu? Tem que... Né? Mesmo que a pessoa vote nulo ou vote em branco, ela está participando de alguma maneira. Porque você se omitir da escolha, você está contribuindo para quem vai ganhar. Não tem jeito, não tem saída. Entendeu? Então, quer dizer, eu gosto mais dessa postura aí, de se posicionar e dizer, ó, só, vou votar no Lula, então vou votar no Bolsonaro, vou votar no Ciro. Porque aí a gente pode debater as diferenças. Né? Então, mais um ponto para a Anitta aí de ter se posicionado nesse sentido. Né? E aí, para finalizar, eu acho assim, né? Ela fala, existe uma questão também que é a questão da universidade, né? Não sei se foi ela que falou, mas eu refleti isso aqui, né? Quer dizer, se fala muito da distância, né, que a universidade tem para a vida social, né? Mas eu acho que o contrário também é verdadeiro, né? Quer dizer, a sociedade muitas vezes fecha os olhos para a produção acadêmica, para a produção do trabalho acadêmico.
E essa posição da Anitta de apoiar o Lula e ao mesmo tempo de estabelecer até inclusive alguns atos ali que são artísticos de certa forma, né, no sentido amplo, né, porque existe uma tendência a considerar que, né, o artista pop estrito sensu ali, ele não é artista, né, o pessoal da mídia chama, mas quem trabalha com arte de maneira mais ampla já não considera. Só que isso não impede, ainda que a pessoa não se enquadre naquele conceito ali, dela produzir atos artísticos, que foi essa comparação né? Ela trouxe uma metáfora para poder jogar ali né, a posição dela em relação ao processo, né? Então isso é interessante também, tá? E aí esse trabalho aqui do Derrida, né, a Universidade Sem Condição, ele fala um pouco sobre isso também, né? A gente conecta o saber acadêmico, o saber conceitual com a guerrilha política, né, o combate político da eleição, tá? Enfim, e aí para finalizar, né, o Bolsonaro vem e comenta, no meu tempo aqui, então para finalizar mesmo, falar do que o Bolsonaro disse, né? O Bolsonaro comentou o seguinte, falou que pô, a Anitta defendeu a maconha, então quer dizer, olha só com quem a gente está lidando. Ou seja, ele não contra-argumentou, porque ele não tem contra-argumento, né? Ele vai dizer que não, que tem que proibir a maconha, que tem que, né, matar bandido, bandido bom é bandido morto. Isso não resolve, né? Então, quer dizer, ele atacou a posição dela sem contra-argumentar, né? E a gente espera até mais dele do que dela, o contra-argumento, porque ele deveria ter projeto para isso, ele é presidente da República, né? E aí ele fala também da questão lá da regulação das mídias sociais, fala, a gente defende a liberdade, a Anitta está defendendo alguém que não defende a liberdade, que é o caso do Lula, né, que ele ia querer regular as redes sociais. Quer dizer, então assim, a ideia que o Bolsonaro tem de liberdade de imprensa e de liberdade de mídia é muito questionável, porque ele defende fake news, né? E ele inclusive defende pessoas que ameaçaram os ministros do STF, do Supremo, né? Como fizeram o Daniel Silveira, o Alan dos Santos e o Roberto Jefferson. 2 deles foram presos, né, o Roberto Jefferson e o Daniel Silveira, e o Alan dos Santos está foragido aí fora do país, né, nos Estados Unidos, e são pessoas que ele defende. Quer dizer, então a ideia de liberdade é muito complicada, né, porque e aí a posição do PT, a posição do Ciro também, da esquerda de maneira geral, né, do PSOL, é essa ideia de regular, uma ideia que existe na Europa, na França, entendeu? Quer dizer, o que é isso? É você estabelecer parâmetros, né? Porque da mesma maneira que a gente não pode cometer crimes no dia a dia e tudo mais, os veículos de mídia também não podem. Da mesma maneira que tem que haver leis para proteger, né, a concorrência nos setores, também tem que haver para proteger a concorrência na mídia, né? E ao mesmo tempo para punir fake news, para punir, né, isso que os bolsonaristas fazem à torta e direito, né? Eu estou inclusive com esse livro aqui para fechar mesmo, né? As 2 últimas referências aqui, esse livro que eu estou para ler aqui, o Pós-Verdade, A Nova Guerra contra os Fatos em Tempo de Fake News, do Matthew D'Ancona, né? Eu não li ainda, mas estou com ele aqui para ler, comprei agora, mês passado, né? E a gente finaliza o seguinte, né? A gente fala muito contra o Bolsonaro, né? Do tempo, e que é importante a gente, aos pouquinhos, ir dialetizando isso, criticando, né, a postura do Bolsonaro, o governo dele, né? Porque ele perdendo, a gente espera que ele perca, ele vai para a oposição e o bolsonarismo vai continuar, né? Então a gente precisa se preparar para dialetizar isso, porque, né, vai ser um processo complicado. Então eu cito aqui esse livro do Adorno, que é o Educação e Emancipação, né, que tem um texto aqui chamado Educação após Auschwitz, né, e eu espero conseguir escrever um texto aqui que eu vou intitular de Educação pós-Bolsonaro, né, para poder ajudar a gente a pensar essa questão aí e dialogar também com essas questões levantadas pela Anitta, tá, no apoio ao Lula. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? E se você gostou, curta o vídeo, né? Compartilhe com os amigos, ajude aqui o canal a crescer e a gente se fala no próximo vídeo aí, beleza? Grande abraço, até a próxima e valeu!